Olá, você que está acompanhando aqui o canal da Cabocla. Você já pensou o que é arte? Como a arte acontece? A princípio, arte é um acontecimento anterior até ao ser humano. Antes de existir o conceito, a noção de humano, existe arte. Quando a gente vai pesquisar, a gente vê que o ser humano é um problema. Como acontece humano? O ser humano, quando a gente começa a falar, não, existe o gênero humano, aí a gente já está no ápice da filosofia e na decadência disso que é a arte, no advento dela ser. A princípio, a gente tem a arte como causadora. Ela é causa do sagrado ou ela é causa do profano. Então, hoje a gente está aqui para problematizar o acontecimento da arte, como ela acontece, a partir de uma visada que é própria da filosofia. É um prazer muito grande ter vocês aqui assistindo. E a gente veio questionar a partir do modo como Platão coloca o problema no livro 10, que é a partir da noção de a coisidade da coisa. Quando a gente fala uma vaca, vou pedir para vocês agora fecharem os olhos e conceberem uma vaca. Uma vaca, o olhar da vaca. Segundo Guimarães Rosa, o olhar da vaca é algo que causa ternura. Segundo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, a vaca é como a mulher. Toda mulher tem um quê de vaca. Se a gente lembrar o significado da vaca para o povo indiano, que a vaca é sagrada, a gente pode até prestar alguma reverência ao filósofo alemão. Mas a vaca, como se dá o acontecimento da vaca? Aqui em casa a gente tem um objeto que a gente chama de vaca, que ela dá leite. Só que o leite nosso é água. Então, esse filtro a gente chama de vaca, porque quando a gente aperta, é como se a gente estivesse tirando o leite da vaca. Então, a gente pode problematizar a vaquidade da vaca, como é o devir vaca, a partir da capacidade de dar leite, que no caso aqui é a água. Então, é o sentido da vaca, é o dar leite. É o sentido que nos faz nomear a vaca, é o dar o leite. Isso apesar de todos os mamíferos, a princípio, darem leite quando mães. Então, acompanhe o que a gente já falou até agora. Vamos escrever aqui. Sentido da obra de arte. O sentido da obra de arte, a princípio, pode ser causar o sagrado, uma relação nossa com o sagrado ou com o profano. Mas, de uma forma geral, agora, na situação da nossa história, da nossa época, é estranho a gente falar, não, eu tenho um terço, esse terço é uma obra de arte. Eu posso usar no sentido metafórico. É tão bonito esse terço que ele parece uma obra de arte. Ou quando a gente fala uma reza, se eu rezar aqui o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu vou falar que essa reza é uma arte, tal como a música. A reza é uma música. Se ela for uma música, eu posso falar que é uma obra de arte. Mas isso, toda essa problematização, a gente deve a Platão, que foi o primeiro autor da filosofia a colocar em questão a tecné, a técnica, essa possibilidade do ser humano questionar como ele é e que esse ser humano, ele se dá, o ser que nós somos, melhor dizendo, o antropos, o ser que nós somos, ele se dá sem a arte,
existem várias formas de arte, segundo Platão, e cada uma delas é passível de causar uma relação com o sagrado e com o profano. No livro chamado A República, Platão coloca que é preciso a gente expulsar a arte que convoca o profano. É preciso deixar em Calípolis, a cidade mais perfeita, apenas a obra de arte que causa o sagrado. Qual será essa obra de arte que causa o sagrado? E aí a gente tem, a princípio, os hinos, né? Quando a gente faz um hino, a gente, na Grécia, sabe que os hinos eram para o casamento, eram os hinos para reverenciar Atenas, a deusa. E o próprio Platão, ele fala que isso remete a Creta, a civilização cretense, que era uma civilização matriarcal, né, de cunho muito avançado em matéria de arte, né? Eles tinham afrescos em que as mulheres eram nuas e lindas e respeitosas e capazes de reverenciar a si mesmas, né? De modo que hoje é muito difícil acontecer, né? Apesar de termos o movimento feminista que nos convoca essa possibilidade de sermos livres. Então, hoje foi essa aula que a gente trouxe, problematizando o sentido da obra de arte. Vocês estão convidados a tomar um chá, refletindo sobre o sentido da obra de arte, tal como a gente trouxe hoje. Sem destituir a arte disso que ela pode fazer, que é convocar-nos a ter uma relação com o sagrado, em que a voz de Deus, dos deuses ou dos orixás tenham vez. Fica a dica, vamos questionar a vaquidade da vaca, de modo que nos tornemos livres. Talvez a liberdade seja isso que a arte promove. A liberdade do ser humano, ela não está destituída dessa capacidade de enxergar a si mesmo. Então, a obra de arte talvez tenha essa função maior de servir de espelho. É só a partir do espelho que a gente pode se enxergar. Então, quando a gente vê uma obra de arte, talvez a gente esteja querendo ver a nós mesmos. Um beijo no coração. Tamo junto.